Hum, Bom dia. Hoje é o nosso último encontro do livro Onde Estão as Moedas, né? Então, eu vou começar. Primeiro, alguém quer compartilhar algo? Alguém quer trazer algo que veio passando essa semana? Tem algo que vocês gostariam de compartilhar antes do início da leitura? Né? Então, vou só contar para vocês o que eu pensei para hoje, da gente finalizar a leitura. E, e aí eu abro para as perguntas e a gente termina com um exercício para poder integrar, né, tudo que a gente experienciou. Então, falta pouco, né, para a gente finalizar o livro. E então eu vou ler direto, tá? Enquanto outras pessoas podem ir chegando também. E depois a gente abre para partilha. Pode ser? Então, estamos na página 38. E aí, peraí, é isso mesmo? Deixa eu ver só. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu mudei de livro. Acho que é um pouquinho mais para frente. Alguém anotou? Eu não estou achando meu livro antigo agora. Ele sumiu. Eu anotei aqui que nós paramos como podemos aceitar nossos pais e suas moedas na prática diária. Boa. Como é PDF, para mim, é página 29, então não confere com o livro Não, ali teu, né? não, mas a gente já acha que é exatamente aí mesmo. Eu só estava procurando ele, porque a hora que eu vi nesse outro, eu tinha alinhado, só que não foi esse. Achei. Página 47. Então, prontos? Como podemos aceitar nossos pais e suas moedas na prática diária? Por meio da humildade e amparados por um desejo verdadeiro e real de ser livres e felizes. Na realidade, mais tememos a plena liberdade do que a desejamos, porque ela nos deixa nus diante de nossas mais profundas verdades e da responsabilidade de nossa vida. Acabam seus desculpas e as acusações. O mesmo ocorre com a felicidade. É mais cômodo procurá-la que viver no agora, que a viver no agora. Muitas pessoas preferem sofrer e reclamar a agir e tomar a vida em suas mãos, gozando de sua parcela de bem-estar e se desenvolvendo em direção a seu interior feliz. Além disso, a pretensão de não aceitar os pais é só isso, pretensão. Porque quem somos nós para não aceitar algo que a vida determinou? A vida impõe sua realidade e nós podemos, no máximo, espernear em vão, gritar que deveria ter sido diferente, mas só perdemos nossa energia com isso. Há uma máxima de certas tradições de sabedoria que diz o seguinte: consentimento é libertação. Ou, ao contrário, oposição é sofrimento. Aceitar nossos pais e honrá-lo como são tem consequências. E a principal é que nos comprometemos com a vida que temos. No fundo, honrar os pais significa fazer algo de bom com a vida que eles nos deram e exercer nossos dons e talentos. Algumas pessoas preferem não aceitar seus pais para se poupar do trabalho de levar a vida a sério. Em vez disso, preferem sofrer e, com isso, fazem que os outros sofram. Repito com frequência que o sentido da maior parte do sofrimento é fazer que os outros sofram. Porque, em geral, o que vemos é que o sofrimento exige algo dos outros, é manipulador. Refiro-me ao sofrimento como posição na vida,
vítima, queixoso, perseguidor, culpado, etc. Não ao sofrimento real que experimentamos com fatalidades dolorosas ou perdas. Muitas vezes conseguimos aceitar os pais por meio da rendição que nos atinge ao compreender que eles também tiveram problemas. E, acima de tudo, que o que vivemos foi exatamente aquilo de que precisávamos para edificar a vida que temos hoje. Nesse modo, nós nos colocamos em paz conosco e com a nossa história. Para aceitar os pais, muitas pessoas precisam superar o desamor recebido durante anos ou por toda a vida, aceitando inclusive o dano físico e psicológico. Como ver essa dor como uma condição a nosso caminho de crescimento pessoal? Há uma frase de que gosto muito que diz o seguinte: a desgraça abre a alma para uma luz que a prosperidade lhe nega. Claro que voluntariamente não buscaremos nenhuma desgraça, mas temos que saber que podemos encarar as dificuldades como oportunidades. Quantas pessoas já não sentiram que uma doença as despertou e as colocou em sintonia com horizontes de sabedoria desconhecidos? O sofrimento assumido torna as pessoas mais reais. É verdade que algumas pessoas foram criadas com pais perigosos, terríveis, e é natural que se separem deles para sobreviver e se desenvolver, mas em sua vivência interna podem chegar a aceitar seu destino doloroso. E isso é uma façanha heróica, às vezes. Em contrapartida, que valor têm as pessoas que se queixam o tempo todo de seus pais? As pessoas prudentes se separam deles porque sabem que serão as próximas a desapontá-los. Nós precisamos confirmar nossas hipóteses de vida. E aqueles que vestem a fantasia de vítima, por exemplo, precisam confirmá-la, gerando relações que as desapontem, para poder continuar se queixando. Enfim, é o grande teatro das paixões humanas. O que essencialmente nos iguala a todos os outros é o amor, mas também a dor. Vitor Hugo recomendava que ficássemos tristes ao menos um dia no ano, para sentir o aroma de nossa humanidade. É preciso dizer também que a maioria dos pais amam seus filhos, mesmo que às vezes não consigam expressar isso, devido à própria dor, e vivê-lo de maneira que o filho se sinta bem. Desejo que esses filhos possam se desenvolver bem e assim dar algo de bom à própria história familiar. Na prática budista de tocar a terra, descrita pelo monge vietnamita, se eu falar errado, deletem, Thich Nhat Hanh, há uma reverência em agradecimento aos antepassados que diz o seguinte: vejo que a origem de minhas raízes procede de meu pai, de minha mãe, de meus avós, de minhas avós e de todos os meus antepassados. Sei que sou apenas a continuação dessa linhagem ancestral. Por favor, apoiem-me, protejam-me e transmitam a mim sua energia. Sei que onde quer que os filhos e netos estejam, os antepassados também estarão. Sei que os pais amam sempre e apoiam seus filhos e netos, ainda que nem sempre sejam capazes de expressar isso de modo eficaz por causa das dificuldades que tiveram. Vejo que meus antepassados tentaram construir um modo de vida baseado na gratidão, alegria, confiança, respeito e amor compassivo. Como continuação de meus antepassados, eu me prostro profundamente e permito que suas energias fluam através de mim. O protagonista da história, em dado momento, pede ajuda ao terapeuta. É uma boa ajuda? Qualquer ajuda real e positiva é boa. Contudo, os terapeutas que creem ter as moedas criam vínculos estreitos e prolongados com seus pacientes, ao passo os que sabem que não as possuem sentem que estão apenas de passagem, só por um tempo e nada mais, e ajudam com respeito e decisão. São humildes. Ambos procuram fazer o melhor e ajudam à sua maneira. Mas os que pensam que têm as moedas se relacionam com seus pacientes contra os pais desses e buscam ser melhores que estes.
Ao excluir os pais do coração dos pacientes e apontar o dedo acusador, alimentam a falsa força do paciente e o ferem. Porque sabemos que o paciente e a criança que ainda vive em seu interior continua amando profundamente seus pais e é leal a eles, ainda que em outro nível não consiga aceitar suas moedas devido às feridas que ainda ardem e outras causas. Nas profundezas da alma, ainda que o filho recuse os pais, também se identifica com eles. E quando não pode aceitá-los e amá-los, não consegue amar a si mesmo também. No fundo, será difícil dedicarmos a um amor genuíno a nós mesmos, se ao mesmo tempo não fizermos o processo de amar e respeitar nossos pais. Mais profundamente, há uma estranha e oculta lealdade para com os pais que, de maneira que o filho os interioriza, mesmo que não queira, mas pode se libertar deles por meio da aceitação. Ame e seja livre. E podemos amar a nós mesmos como somos, imperfeitos, e não como deveríamos ser em nossas imagens ideais. As imagens ideais atuam como faróis para nos guiar no caminho que desejamos seguir, para ser o que queremos ser, ou seja, fabricamos imagens boas sobre como gostaríamos de viver para atrair a possibilidade de que aconteça. Em contrapartida, a cada momento assumimos nossas limitações e possibilidades. Os terapeutas que sabem que não possuem as moedas pensam que nada se consegue quando há maus, quando há pessoas que são apontadas como más, como os pais. Como explica o relato, seu foco é o amor a tudo e a todos. O que ajuda profundamente a deixar padrões nocivos para trás é conseguir apreciar e dignificar os que foram maus, ou se comportaram mal, ou tiveram destinos infelizes, etc. Ainda que a tendência lógica e racional seja continuar os recusando, o coração e a saúde funcionam de outra maneira. Os sistemas familiares atuam como um todo, como uma mente coletiva, e tendem a atrair ou repetir o que aconteceu, o que ocorreu antes, especialmente quando não foi resolvido pelo amor e pela aceitação. Alguns filhos, por exemplo, pensam que têm que querer bem a um de seus pais, e a quem classificam como bom, e devem desprezar o outro que consideram mal. Ou seja, dividem seu coração entre o bem e o mal e se colocam como juízes. O paradoxo é que é muito comum que depois procurem pessoas parecidas ao pai, rejeitado, ou eles próprios se pareçam com ele. A paz e a felicidade nas famílias surge quando todos podem ter um bom lugar e quando cada um pode ocupar o lugar que lhe cabe. Ou seja, quando os pais são pais, os filhos, filhos, o companheiro, companheiro. O único remédio é a inclusão e a abertura do coração, de maneira que o passado possa ficar com o passado. Aceitar as moedas não é um ato ideológico, algo que alguém possa decidir que aconteça. Trata-se do resultado de um processo emocional profundo, de um processo corporal e de uma atitude. Esse processo exige muito do corpo dos sentimentos. Obriga-nos a visitar e mergulhar nesse corpo histórico, no qual se alojam os bons sentimentos e também aqueles que são ameaçadores para nós, até que consigamos lhe dar espaço, permitir que circulem, que a dor se libere, que reaprendamos recursos e o corpo recupere sua confiança, graça e vitalidade natural. Podemos agradecer a esse corpo que viveu tanto, que suportou traumas, feridas e medos, por sua força, e acariciá-lo o suficiente para que pulse novamente com a força da vida e possa voltar a se expor a uma relação feliz com os outros. Às vezes, durante esse processo, as pessoas que sofreram graves abusos e traumas podem imaginar que tomam nos braços a criança que foram e recordam sua inocência. Podem dizer, por exemplo, sei que sofreu muito com seus pais em certos momentos, mas com essas raízes você vai crescer e com essas cicatrizes será grande também. E agora, como você em meus, com você, perdão, e agora tomo você em meus braços e seguimos nosso caminho. No fim, tudo deu certo.
Respeito que lhe foi doloroso com seus pais. Eles, como adultos, podem carregar sua culpa e responsabilidade. E você, como criança, pode continuar os amando tal como são e conservar sua inocência. Podem aprender a não abusar dos próprios abusos e a integrá-los em benefício de sua vida e da vida dos outros. Uma grande realização. Podem até se tornar mais sensíveis e perceber a ajuda que outras pessoas possam necessitar. Podem renunciar aos benefícios secundários de manter uma postura de vítima, que se sente no direito de ser recompensada. Portanto, o processo também exige dar o braço a torcer, renunciar às posturas manipuladoras e à falsa força que adotamos quando assumimos uma atitude enraizada na oposição, ressentimento, vitimismo, etc. O filho também pode aprender a renunciar à posição de fiscal e juiz de seus pais, a entrar em sintonia com os próprios com os propósitos misteriosos da vida, a concordar com seu próprio destino, visto que, como disse Clentes, os desafios guiam quem os aceita, mas arrastam quem a eles resiste. Enfim, não se trata de transformar ou honrar os pais em um movimento artificial e meramente positivista de vestir os fatos da cor que nos convém. Não. Trata-se de algo mais, algo que requer uma coragem maior e uma atitude emocional transparente, verdadeira e comprometida. Trata-se de amar, reconhecendo as feridas, permitindo que nossos pais assumam a responsabilidade de que foi difícil ou equivocado e continuar os amando com os seus erros e sua realidade, tal como é e tal como foi. Trata-se de aceitá-los como realismo, com respeito e amor. Que lições nós, os pais, podemos extrair do conto das moedas? Há tanta grandeza em ser pai, e há tantos pais por trás de cada pai, raízes tão antigas em cada história familiar, e todos souberam como exercer esse papel para que a vida prosperasse. Por isso estamos aqui. Eles são os verdadeiros mestres. Todos os pais possuem a capacidade de encontrar seu próprio caminho na maneira de sentir, educar e querer bem a seus filhos. Os pais possuem os recursos suficientes e necessários para criar e educar os filhos. Já ouvi falar em escola de pais, e essa ideia me causa certa confusão. Acho estranha a imagem de escolarizar os pais. Acaso não é verdade que, quando pretendemos escolarizar os pais, os transformamos em menores e os invalidamos, em vez de fazê-los confiantes e grandes? Cada pai encontra sua grandeza quando é respeitado como tal, e também quando sente o direito de não ser perfeito e cometer erros. Acredito que pretendemos regular demais, exigimos muitos manuais de instrução e cursos. Ser pai e mãe é, em primeiro lugar, algo biológico, é o veículo da sexualidade, do instinto e talvez do amor em muitos casos. Isso não quer dizer que os pais não tenham que aprender o que é apropriado a cada momento para o bom desenvolvimento dos filhos. Os que não tenham que buscar soluções para os problemas ou dificuldades que não consigam superar. O que eu ensinaria nessas escolas de pais, e que já ensino, seria sobre dinâmicas familiares, sobre as leis do bem-estar das famílias, sobre a solução de problemas reais, sobre as ordens do amor que fazem que as pessoas fertilizem sua vida para o bem-estar e a felicidade. E eu faço isso quando pais, filhos ou casais, doentes ou que atravessam dificuldades, assim solicitam, e assumindo que continuarão sendo os mestres da própria vida. Trabalho a seu serviço como alguém que aprende o tempo todo, colocando meu conhecimento e experiência à sua disposição. De fato, é o que faço em minha profissão, especialmente ministrando seminários nos quais as pessoas resolvem seus problemas e, ao mesmo tempo, aprendem. Qual é para você o sentido desse ul- perdão, qual é para você o sentido último desse aprendizado?
Enfim, trata-se de alcançar uma vida plena. O segredo, creio eu, é aceitar com alegria o que a vida nos traz e soltar com a mesma alegria quando nos tomam algo. Por um lado, tentar realizar nossos sonhos e, por outro, aceitar o que a vida sonha e faz para nós. Por tudo isso, entregar-se ao máximo possível a cada instante que a vida nos dá, visto que, enquanto perseguimos a felicidade, ela, a coitada, corre e sua para nos alcançar. A felicidade é nosso estado natural, quando não estamos distraídos procurando por ela. Já disse John Lennon que a vida é aquilo que acontece enquanto estamos ocupados pensando no que fazer com ela. O sentido da vida é vivê-la, dar o que temos para dar, receber o que temos para receber e fazer o que temos que fazer. É estar no que é. As grandes respostas sobre o sentido, que vêm do pensamento e da análise mais racional, afastam-nos do perfume da rosa agora. Assim não importa tanto que sentido a vida tem para mim, e sim que sentido eu tenho para a vida. Ou seja, qual é a nossa colaboração à beleza e ao canto da vida. Vivamos apoiados em nossos próprios pés, em nossos próprios pais, em nossas raízes familiares, e transformaremos as moedas que recebemos de nossos antepassados, muitas ou poucas, alegres ou tristes, em riqueza para a nossa vida e para a vida daqueles que nos cercam. Vivamos confiantes na grande inteligência que governa as coisas, na força do Espírito, que a tudo alcança e que nos iguala como irmãos. E não esqueçamos que, mais além das mágoas e temores das paixões humanas, brilha o pulsar da vida, sempre alegre e barulhento. Aceitar as moedas é uma meta que devemos alcançar para conquistar a paz e a reconciliação com nossos pais, com a vida, com os outros e conosco. Por fim, observando o fluir da vida em equidade, as exigências da alma para alcançar essa tão desejada meta de paz interior são simples. Amar o que é, a realidade como se manifesta, ainda que apresente uma face terrível e furiosa. Assim ensinam todas as tradições de sabedoria. Amar o que somos, não pretendendo ser diferentes, melhores ou piores, respeitando o nosso rosto diferente e os personagens que surgem de acordo com as mudanças de contexto, respeitando o nosso corpo único e perfeito, nossos tão necessários e valiosos sentimentos, criados para ser sentidos e vividos, deixá-los emergir e desaparecer, fluir, como ensina a terapia Gestalt. Amar todos os que são, ou seja, todos os companheiros humanos, mas em especial os que estão ao nosso redor, que fazem parte de nossa alma familiar e que constituem nosso universo de laços interpessoais e afetivos, como é óbvio no trabalho das constelações familiares. Sobre as exigências da alma, de viver na alma, falaremos em um próximo trabalho. Esse é o nosso livro. Que lindo, não? O essencial é simples e no essencial nós temos tudo, né? Esse livro ele traz esse ensinamento de uma forma muito concreta. E quero abrir agora para ouvir vocês, para ouvir o que está pulsando aí dentro de vocês agora, se vocês sentem de compartilhar algo. Eu primeiro queria parabenizar a tua ideia, né, Renata, porque foi incrível assim trazer esse livro para poder ler e conversar contigo durante esses encontros. Foi curador e quero agradecer a Cef, porque foi ela que me sugeriu, né? E veio no momento certo para mim, junto com muitas coisas que eu estou vivendo. E uma delas, e me chamou muito a atenção agora, e fecha realmente com o que a gente leu e o que
tenho entendido da vida e o que ela tem me trazido nesses últimos períodos assim que eu estou vivendo é a questão da autorresponsabilidade, né? É bem doído, sabe? É bem difícil tu dizer que tudo acaba em ti. De verdade, tudo começa e tudo acaba em ti, porque é uma escolha que você faz. Uhum. E enquanto a gente não olhar para isso, a gente vai estar na criança. Porque sim, como diz aqui o livro, o Juan Garriga coloca, quando a gente escolhe o caminho do sofrimento, não a dor ela é necessária, também concordo. Eu ainda preciso aprender muito pela dor. Estou tentando aprender mais pelo amor, mas enfim. Mas quando a gente escolhe sofrer e permanecer ali, tem muito essa questão de fazer com que os outros mudem, para mim não mudar. Sabe, eu vi muito isso nesse último momento que eu estou vivendo. Ah, eu vou ajudar, eu vou. Ai, como que aquela pessoa não entende? Então eu vou me empenhar, mas na verdade eu estou sofrendo porque eu queria que a pessoa mudasse para mim não mudar. Então, de fato, o que me chama muito a atenção aqui é essa questão de, tá, agora é comigo. Então, se é comigo, eu preciso ter coragem, preciso assumir essas questões e me responsabilizar pelas minhas escolhas. E isso é ainda aquilo que, na minha percepção, meio que me complica a vida, sabe? Porque quando a gente faz uma escolha, vamos dizer, eu não quero ser matemática e não acho que as coisas são lineares assim, mas eu tenho, vamos dizer assim, 50% de chance para que a coisa fique de boas para mim, ou que eu tenha que assumir uma responsabilidade que não é tão boa. Então, isso ainda é algo que emperra um pouco na minha caminhada, porque eu queria poder ter, sabe, o controle, a segurança de, tá, eu vou fazer isso aqui, realmente vai acontecer para o melhor. Mas não é assim, até porque às vezes quando a gente perde, a gente ganha, né? Então, eu acho que é um pouco com essa mensagem assim que eu também saio desse nosso estudo e agradeço muito. Linda, que lindo, Grazi. Grata pela sua presença, por ter vindo. Grata a Céia por ter te trazido. Muito rico isso, tudo que trouxe. Vou aproveitar o gancho que a Grazi trouxe sobre o sofrimento, integrando, né, que eu falei, gostaria de compartilhar algo que a gente experienciou na palestra da Lama, série, que foi na semana passada no Sírio. E ela trouxe essa frase, né? Ela falou que Buda dizia que a vida é sofrimento. Ela falou, não é muito popular dizer isso, né? Então, dizer que a vida é sofrimento, né? E o que ela destrinchou, né, do que significaria essa frase, né? Não é que a vida é sofrer, não é que a gente vai viver sempre no sofrimento, como se a gente não pudesse ter o direito de ser feliz. Mas esse é o grande aprendizado da vida. Então, o que Buda traz como mensagem, né, do caminho de iluminação, é você não entrar mais no sofrimento que as emoções despertam. Né? Então, diante de algumas situações, como viver aquilo, que aquilo não vai desaparecer. Então, na vida humana, você não. Tipo, vou aqui falar pela minha interpretação, tá, gente? Aqui com o viés da minha interpretação. É, a gente não vai deixar de sentir. A gente não vai deixar de sentir dor, a gente não vai deixar de sentir medo, a gente vai deixar de sentir ira, a gente não vai deixar de sentir inveja, a gente não vai deixar de sentir preguiça, a gente não vai deixar de sentir nada disso, né? Tristeza, alegria, raiva, né? Medo, nojo, brincando aqui com o divertidamente, né? Brincando com os sentimentos e emoções que emergem da gente. Isso vai ser despertado o tempo todo, porque a gente tem uma constituição que tem um campo de dor.
Porque a gente sente. Essa é a diversão da vida humana, sentir. Nós sentimos. E essas sensações, elas são de todas as ordens. A minha compreensão é como a gente navega nessas emoções, sem me identificar com elas, porque se eu também fico muito apegada a uma sensação que é boa, vira vício. Que delícia esse chocolate! Quero sentir isso toda hora. Viciou, vai ter problema. Que delícia essa sensação do álcool! Quero sentir isso toda hora. Viciou, vai ser um problema. Que delícia essa sensação de orgasmo! Viciou, vai ser um problema. Não é só ruim que gera sofrimento, né? Então, se identificar demais e querer aquilo, que aquilo seja constante e permanente, é o BO. Então, quando a gente aprende a sentir aquilo que vem e solta, eu não fico agarrada naquilo, aí a gente vai conseguindo não ser refém dessas sensações. Então, não é nem se proibir de sentir. Então, você não pode mais comer. Você não pode mais, sabe? Tipo, não pode. Tudo é errado, pecado faz mal. Você fica desejando, né? E aqui, com todo respeito a todas as tradições, vamos colocar cada coisa na sua caixinha, mas só com a liberdade da gente poder falar sobre algumas coisas, né? O que acontece quando a castidade é imposta, como acontece em algumas tradições? Você nasce pedofilia, nasce uma série de outros extremos, porque aquilo que é proibido tem que acontecer escondido, porque o corpo ele é atravessado por esses impulsos, que é diferente de algumas pessoas que escolhem, por exemplo, fazer um jejum ou não ter relação sexual por um tempo, por uma escolha, não por uma imposição, para poder pertencer a um sistema. Muda tudo. Então, quem são esses pais? Que pais, e aqui cada um vai vigiar dentro de si se isso faz sentido, não comprem como uma verdade absoluta, né? Dentro do que faz sentido hoje para mim, o que a gente traz de algumas tradições, inclusive na constelação, isso é trazido também, nós escolhemos nossos pais. Tirando alguns casos que a pessoa não pode mesmo, não tem nenhuma condição evolutiva de escolher, né? Tem uma escolha. Tem um sim, que eu brinco que é um sim triplo, pai, mãe, filho, né? Tem um sim triplo para aterrissar ali. Por que que a gente escolheu aterrissar ali, nascer ali? O que esses pais, sendo quem eles são, exatamente como são, de uma forma que não vai ser manipulada, entende? Não tem um enredo. Não tem, eu vou fazer isso porque aí essa criança vai sentir isso, então por isso minha mãe fez isso tudo premeditadamente. Não. Só que dentro da base estrutural da constelação, que é a fenomenologia e não a sistêmica, isso é algo muito importante para a gente compreender constelação. A base que fundamenta a constelação, a base teórica, é a fenomenologia, não é a sistêmica.
A, a gente fala sobre sistema, porque a gente fala de um sistema familiar, dentro de um desenho de uma constelação, tem um sistema que se forma, tem uma borda, mas ela transcende o sistema. O Bert fala do amor do espírito. Isso é para além do sistêmico, tá? Então, por isso que, assim, só trazendo uma base conceitual aqui, o Bert Hellinger nunca usou o nome constelação familiar sistêmica. Não existe sistêmico. Ele fala de sistema, ele fala de uma abordagem sistêmica, mas ele é constelação familiar. Não tem o sistêmico junto. Por quê? O fenômeno acontece o tempo todo. Então, por exemplo, essa criança aterrissou nessa família, tá? Então, esse casal passa a ser uma família a partir do momento que vem o 3. A partir desse momento, o que que começa a acontecer de uma forma fenomenológica? Vou dar um exemplo do que acontece no fenômeno. Estamos aqui, né? Você veio para o encontro. De repente aparece uma pessoa nova e algo muda. Ou você sai com, você combina de jantar com na casa da sua mãe. Ah, é um lugar que eu me sinto feliz, eu me sinto tranquila. Aí, de repente, vão meus irmãos, e vai tudo bem. De repente, eu chego lá e, sei lá, é estranho. Alguém tá de cara virada, eu tenho uma sensação esquisita, acordo uma memória de quando eu era criança, e eu sou tomada por uma sensação ruim. E tenho um comportamento inesperado. E volto angustiada. Nossa, mas tinha tudo para ser legal. Fenômeno. Vou viajar sozinha, não conheço uma pessoa. Vou, me entrego, feliz. Faço amizade no avião já conheço, já chego enturmada, já chego no lugar e tá tudo certo. Fenômeno. Lembro uma vez que eu fui pro Egito sozinha, sem um conhecido. Tinha uma programação específica, né? Fui lá com Matias de Stefano, tudo, mas não conhecia X ninguém. E eu, lógico, assumi, tô com medo, imagina, Egito. Todo mundo fala que é perigoso, que, né, toda a condição em volta, mulher sozinha no Egito, perigo, né? Comprei um avião, pedi só uma dica lá para se tinha algum horário de voo que tinham mais pessoas que estavam indo para lá. Foi a única dica que eu pedi. Ah, então tem umas pessoas que vão nesse dia. Falei, beleza, pelo menos vou chegar sozinha. Tem mais gente que vai para a mesma viagem, né? Gente, a pessoa que estava no meu quarto estava no avião. Porque nem isso eu tinha controle de quem eu dividi o quarto. A pessoa que está no meu quarto estava no meu voo. Mas um monte de brasileiro que eu acabei ficando próximo até hoje. Então, assim, quando você se entrega, acontece um fenômeno. E às vezes algo que parecia muito assustador é maravilhoso. Gente que a gente nunca viu, a gente desenvolve uma super afinidade. Isso é o fenômeno. Cada encontro é um fenômeno. A gente não tem como prever o que vai acontecer. Só que eu escolho pessoas que possuem características e condições que fenomenologicamente vão despertar sensações que eu preciso experienciar. Uhum. Na minha compreensão, essa é a grande magia da vida. Se eu nasço de pais que possuem um fluxo de amor interrompido, eles não vão
ter uma disponibilidade tão grande. Se eu tenho um trauma que está imprintado em mim, eu vou escolher pais que vão despertar isso. Então, se eu carrego um medo de abandono, eu vou escolher pais que não têm essa disponibilidade, eu vou sentir isso como abandono. E aqui, vigiando sempre um lugar de não é que a gente está pagando, não é que a gente merece o sofrimento. Cuidado, que uma das capas mais difíceis de tirar para mim, pelo menos na minha história, na minha biografia, foi a capa da resignação passiva. Ai, é assim mesmo. Nossa, eu tenho que. Essa resignação passiva, gente, ela é muito difícil, sabe? Não é o mesmo que resiliência. A resiliência traz força. A resignação muito profunda, ela traz uma passividade que a gente cai num lugar de aceitar o sofrimento, mas você fica no sofrimento. É do tipo, eu mereço o sofrimento. É uma cilada bino na minha experiência. Então, assim, a resiliência, ela te traz uma força interna que você consegue transmutar a ação a partir da sensação. Então, qual é a ferida que a dinâmica com os pais de vocês acordou? Sintam agora, qual foi a dor que você sentiu que te fez preferir rejeitar as moedas deles, para se proteger dessa dor? Façam esse exercício agora, fechem os olhos, tirem os óculos, soltem o ar pela boca, inspirem pelo nariz e soltem todo o corpo na cadeira. Imaginem os seus pais diante de você agora. Qual dor você sentiu? Quando você está diante dos seus pais agora, nesse momento, observe como fica seu corpo. E veja qual a primeira memória que vem. Quantos anos você tem nessa imagem?
Observe a sua criança diante de você nessa imagem. Como ela reagiu a essa situação? Observem a expressão corporal da sua criança. Não se importe se está certo ou errado, apenas valide a imagem que emergir. Qual a sensação? Para se proteger dessa dor, a sua criança criou muitas cascas e camadas para sobreviver. Uma delas foi culpar os pais por essa dor. Veja se você consegue agora olhar para sua criança, compreender a partir da ótica que você tem hoje, que está tudo certo. Vamos olhar para essa cena de fora agora e dizer sim para ela. Ela foi importante para você construir os recursos que você construiu. Sua criança precisava ter construído a personalidade, o ego, exatamente como ela construiu, tá tudo bem. Ela precisava conhecer esse lugar para crescer de dentro para fora. A lótus nasce da lama. Veja se é possível olhar para sua criança agora com outros olhos. Reconheça primeiro que você via ela como vítima. É importante assumir primeiro esse olho de tadinha da minha criança. Olha o que vocês fizeram com ela. Assuma isso.
E veja como é olhar para sua criança agora, não querendo tocar nas feridas dela ou resolver o passado. E veja se dá para mudar o olho olhando para ela de uau, você conseguiu. Você conseguiu. Veja como eu olhar agora para essa imagem, que muda agora no seu olhar para os seus pais. Inspirem profundamente. Tragam essa imagem para dentro do seu coração. Eu vou fazer uma pausa nesse exercício. A gente vai olhar primeiro para esse ponto e depois a gente finaliza olhando para os pais. Mexam seus pés, suas mãos. Vão voltando para cá. Como vocês estão? Alguém descobriu algo novo que tem vontade de compartilhar? Pode falar, Rê? Pode falar. Eu descobri, é, 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 é como se fosse uma inteligência, assim, de, de proteção, defesa e sobrevivência, assim. Hum. Porque a cena que me veio foi de muito risco. E, assim, eu me vi no momento que eu tive uma alergia de pele, assim, e parecia catapora, assim, a escola pediu para me afastar, e não era alergia mesmo. E minhas mãos, assim, elas ficavam com bolhas de pus, assim. E aí a minha mãe levou na época, chamava INPS, o SUS, de antigamente, né? Bem, E aí eles tinham que cortar aquilo, e foi muito brusco, assim. E então, assim, eu percebi agora, assim, olhando para minha criança, assim, é como se eu abraçasse e falasse assim: parabéns, você foi muito inteligente de, assim, de poder sair de situações em que minha mãe, ela, ela, assim, que ela não defendia, ainda me colocava em risco, assim, não no sentido de acusando, não estou falando isso, tô sim, falando. sim, ela não conseguiu. É, então, assim, e aí, assim, aí eu olhar para minha criança, porque eu estava olhando como vítima mesmo, era um tadinha. E agora eu olhar e falar assim, nossa, que bom que você desenvolveu uma capacidade, assim, de se fazer de boazinha para não, em determinados momentos, em outros determinados momentos ficar quieta para não, né?
E assim, foi uma inteligência, assim, de poder adaptar e sacar o que precisava e Muito bom. achei legal. Muito bom, né? Muito bom. Maravilhoso, parabéns. Muito bom. Céia? Olá! Então, em primeiro lugar, agradecer a leitura desse livro, que foi incrível, mesmo eu não podendo participar ao vivo, que é outra energia, né? Mas, de qualquer forma, aproveitei muito as trocas e, e percebo, assim, hoje na minha vida, como eu estou conseguindo olhar para os meus pais, como seres humanos imperfeitos. Faço um treinamento muito forte com meu filho e tento olhar como às vezes eu ajo com ele, né? Como ele me vê, às vezes eu consigo perceber e é uma troca agora, né? Como uma mãe também, como ele me vê. Então isso me ajuda muito. No exercício que a gente fez agora, eu pude identificar muito bem assim a questão da, do pai e da mãe, porque são opostos, né? Assim, a minha mãe, por motivos de saúde, também me protegeu muito. Para a minha criança, ela tirou completamente a liberdade dela, me aprisionando por ter esse cuidado. O meu pai, por outro lado, sempre me. Nós somos em 7 mulheres, 4 homens, 2 desencarnados, né? Então, assim, ele deixou sempre muito clara a preferência por mim. Até com presentes ele dava o meu diferente. E num determinado ponto da vida ele me julgou, me traiu, digamos assim, né, naquilo que era mais profundo da mulher, né, com julgamento. Então, o que que eu usei nesse tempo agora, né? Eu usei, me vi ali na frente deles, eu me fiz de vítima perto da minha mãe, fazendo ela me dar coisas que às vezes ela nem podia, para dizer, ah, agora então tu vai me dar, né? E o meu pai, a rejeição. Eu fiquei por muito tempo sem falar com ele, para ele sentir, então, assim, olhar para isso, né, com hoje esse olhar e saber que a minha criança fez isso porque ela se sentiu ao mesmo tempo rejeitada e sem ter a liberdade dela de viver, traz assim um alívio, porque nós três, né, como tu fala, eles deram o que eles puderam. A minha criança fez o que ela pôde naquele momento para sobreviver. Então, Uhum. fui por muito tempo a boazinha, que fazia tudo para agradar. Eu me aprisionei na questão de não sentir coisas, né? Tá tudo bem não sentir. Hoje ainda trabalho muito isso. Como sentir de verdade aquilo. Tô com raiva. Não faz muito tempo que eu aprendi, faz. Tô com raiva, sim. E a raiva eu vou esganar a pessoa, sabe? Porque eu não sabia lidar. Eu dizia que eu não sentia. Ah, eu não tenho raiva. Como assim? Se eu tô aqui nessa escola da vida, eu tenho sim todos esses sentimentos, né? Uhum. Então, é um trabalhinho diário, é um olhar para aquilo que a gente tem agora aqui. Eu não posso fazer nada com o passado, nada. Então, viver agora com o que eu tenho, com muita gratidão a tudo que eu recebi. E quando vem, eu me vi muito quando tu falou, não lembro se foi na terceira ou quarta aula, da questão de vir pensamentos que a gente diz, né? Que a gente acha que não vai mais pensar coisas, né? Como assim? Eu pensei, sim, eu penso às vezes muitas coisas. O importante é que eu consigo pensar e não fazer, ou às vezes não falar, né? Mas eu acho que essa escola da vida está aqui para isso, né? Para a gente olhar para isso com humildade, sem o chicotinho, sabe? E seguir com muita gratidão, porque de verdade o sim deles me trouxe até aqui. Hum, Então, gratidão. que lindo, grata. E a partilha da Sé, eu quero deixar uma pergunta, assim, né, que para todos, que vale para todas, né? Como é difícil deixar os ganhos secundários? Quais ganhos secundários a gente precisa deixar para conseguir fazer esse caminho? Para aceitar as moedas, ir para o caminho de individuação
né? Para a gente poder sair desse lugar de vítima, de acusação, né? Tem ganho. Tem ganho ser super protegida, tem ganho ser a preferida, né? O Dr. Garbo, ele traz que a criança super protegida tem a mesma sensação de abandono da criança que não é cuidada. Deixa eu ver aqui. Você está falando? Percebi do meu ganho da liberdade. É, Então, assim, eu vou. é muito ganho secundário que a gente tem, né? E aí a gente não percebe. E eu percebi também da manipulação do, da, é, da inteligência e da manipulação também da minha criança. Bem, né? Então agora a gente pode olhar para ela sem julgamento, porque ela fez tudo de forma inocente, né? Lembre que a criança é inocente, o adulto não. Agora, se eu continuo usando isso da minha criança para continuar manipulando, aí é manipulação mesmo, entende? Uma coisa é o que era inconsciente, outra coisa é continuar, tá bom. Já está consciente, já não é inconsciente. Se eu já estou explicando isso, não é mais inconsciente, né? Ainda estou jogando com isso? Ah, então é manipulação bem articulada do adulto, entende? O ponto é não continuar usando a nossa criança para isso. Eu vou só abrir agora para a Grazi, tá? Só para gente, só para eu dar tempo para ela falar também. Pode falar, Grazi. Então, nossa, foi incrível esse exercício, Renata. Foi incrível. Eu já fiz várias vezes ele, mas nunca teve. Eu tive essa percepção. Eu acho que o campo que se abre nesse grupo e a partir dessa leitura facilitou. Então, o que que veio assim para mim com relação ao sentimento, né, que acessou mais fundo assim com relação a essa dor? Primeiro foi um sentimento de abandono, tipo de, puta, o que que eu tô fazendo aqui, né? Que inferno. Mas depois, quando tu pediu para visualizar essa criança e eu me vi tipo com uns 3 aninhos assim, me veio muito uma questão tipo de ser reconhecida, de ser amada, de ser valorizada, uma coisa assim de olhem para mim, percebam quais são as minhas potencialidades, quem eu sou de verdade, sabe? Fora de um padrão. Então, de ser olhada. Só que aí eu me dei conta daquilo que muitas vezes tem até uma brincadeira, né, que diz assim: ah, Deus, me dá força para fazer determinada coisa. Tudo bem, ele vai te dar, mas vai te dar situações para que tu possa desenvolver a tua força. Então veio isso junto, e aí, mas nossa, como eu vou perceber aqui quem eu sou, me valorizar, ser reconhecida, se eu não tiver um espaço, um meio, um local em que eu possa mostrar quem eu sou? E essa atitude dessa criança, ela foi muito guerreira, sabe? Ela foi muito corajosa. Ela não, porque meus pais eles foram muito, quiseram muito me impor as coisas, né? E aquilo que eles achavam, as suas verdades, os seus propósitos, enfim. E pais muito narcisistas, eles estavam nos seus processos de crescimento, de descoberta, nas suas questões. Então, eles não me olhavam, mas aí eu poderia ter me colocado, essa criança poderia ter se colocado como uma coitadinha, tá? Então, vocês vão passar em cima de mim, eu vou me subjugar a isso. E ela tomou uma frente muito de, não.
eu vou mostrar quem eu sou, então eu vou ir atrás daquilo que eu quero, vou fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. E aí, por vezes, ela sim tomou, lógico, não tinha como ser diferente, não tinha consciência, maturidade para isso. Ela foi fazendo uma briga com esses pais, né, para poder se mostrar, para poder se ver. Só que aí também essa criança foi se desenvolvendo, foi vendo as suas potencialidades, foi procurando, essa adolescente também. Nossa, que eu me lembro assim, sempre no caminho do autoconhecimento, do conhecimento, enfim. E aí, quando eu olhei para essa criança, e eu via ela como uma coitada, eu sempre tinha visto ela como uma coitada, eu percebi que não, que ela não era uma coitada, que ela é uma criança muito especial e que, no final das contas, eu estava agradecendo muito a ela por tudo que ela foi, sabe? E quando eu falo isso, Renata, eu vejo ela muito feliz, porque eu precisava reconhecer essa criança, sabe? Uhum. Era eu. Que lindo, que lindo, Graça. Que lindo. Obrigada. Uau, sim. E a gente só chega nesse lugar se a gente se permite sentir essa imagem que vem de dentro. Isso aqui atrapalha um tanto, tentando explicar os processos. É pela porta do sentir. É isso que nos humaniza e o que traz humildade para gente, que é a capacidade de estar no nosso lugar e ser quem a gente é. Vem da aceitação de ser humano. É o mesmo radical. Humus, terra, humano, humanidade, humildade. Se eu não reconheço que eu sou da terra, que eu sou de matéria, que eu sinto, que eu sou humana, eu também não consigo acessar um lugar de humildade na vida. Temos medos dos nossos sentimentos ruins, defeitos, sombras, né? Passa pelo amor próprio, a gente acolher essa parte também, que não é ser condescendente. Pensem nos pais suficientemente bons. Pega um modelo de pai e mãe suficientemente bom, tá? Quando o filho tá fazendo uma birra, quando o filho tá, tipo, com raiva por conta da frustração do seu desejo, que é uma birra, né? E essa birra pode aparecer quando, sei lá, eu queria um chocolate, era a hora do almoço, minha mãe não me deu, né? Porque eu queria brincar mais um pouco e não queria tomar banho agora. Isso vem, entendeu? Só que pode ser porque eu gostei de uma pessoa que não quis namorar comigo, pode ser porque um chefe me mandou embora, né? Isso pode aparecer na vida adulta também, né? Uma pirra, que é a frustração do meu desejo. Adulto faz birra, né? Então, se a gente pensar assim, sabe, essa, essa birra que a gente tem, o que os pais suficientemente bons fazem com uma criança quando ela está na birra? Eles olham, se mantêm tranquilos, não se permitem ser manipulados pela birra. Só que eles não excluem a criança. Não tem dentro deles um lugar que é do tipo, ai, vou sumir, vou embora. Que é uma fala tão comum de mãe e pai, né?
Eu vou sumir daqui. O que que a criança ouve quando ela se vê diante de uma birra, que ela não está sabendo lidar com aquela emoção dentro dela, e minha mãe ameaça ir embora? A mãe ir embora significa eu vou morrer. Então eu não posso sentir isso. Se nós repetimos isso com a gente, estamos sendo iguais ou piores que os nossos pais, o que a gente julga dos pais, vamos dizer assim, não é nem o meu pai e minha mãe, né? Mas o que eu julgo que eles fizeram de errado. Eu me rejeito e me abandono quando eu tenho uma postura que não foi tão legal. Não é falar, tá tudo bem, você acertou mesmo. Não, não acertou. Entendeu? Mas eu não vou te rejeitar e te abandonar, te colocar num calabouço, te exilar. Como nós vamos aprendendo amor próprio nesse caminho, né? Como a gente lida com essa criança. E criança não só no sentido dessa menininha, e sim da nossa imaturidade espiritual. E ainda não sabe lidar com esses botões. Hum, Vamos agora, então, que a gente já olhou para nossa criança, com dignidade. Porque quando eu tiro o meu olho de pena, eu consigo olhar para ela com dignidade. E aí, a gente pode olhar então para os nossos pais. Estão prontas? Quem se sentir à vontade para abrir a câmera, me ajuda para eu poder ver como vocês estão, porque aí eu vou vendo vocês, porque quando vocês estão com a câmera fechada, eu não consigo ver onde vocês, o que está acontecendo nas expressões faciais de vocês, tá? É mais para a gente poder, para eu poder estar disponível para vocês também, se alguém precisar, tá? E se vocês conseguirem, eu consigo estar mais presente para cada uma também. Então, soltem o ar pela boca, inspirem pelo nariz. Soltem o ar, sentindo que vocês vão soltando todo o peso que está em vocês na cadeira. Esse peso vai escorrendo pela sua pele, do topo da cabeça até os pés, como se uma pele velha caísse, uma casca velha, pesada, uma grande armadura que pesa nos seus ombros, pudesse escorregar. E você vai soltando tudo isso. Confia que sua criança está protegida agora, porque você sabe o que ela precisa e você não vai abandoná-la. Sinta no seu coração esse sim para sua criança. E desse lugar agora, se imagine olhando para os seus pais.
Eles estão na sua frente agora. Passa um filme na sua cabeça de muitas histórias, e a sua mente vai trazer várias coisas ao mesmo tempo. Veja se você pode só respirar nisso. Dizer sim a cada imagem que vem, sem se ater a nenhuma delas. Sim. E você vai ficando pequena diante dos seus pais. Observe se ainda tem medo de ficar pequena diante deles, de ser vulnerável diante deles. Se tiver, reconheça o medo. E lembre que aqui, agora, é seguro. E você pode ficar um pouco menor. Veja como é olhar para eles, como grandes, e confiar que você não precisa fazer nada para ser amada por eles. Nada é incondicional. Em alguns momentos, eles agiram de forma estranha. Você também. Foi assim. Foi assim. Veja como olhar para eles agora. Concordar que esses são seus pais. E essa foi a sua história até aqui. E foi essa história, exatamente como foi, que te transformou na pessoa que você é hoje. Veja como é dizer muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por me ajudarem a lembrar o que na alma eu vim curar. Nós conseguimos. Nós conseguimos. E olhe para a expressão do rosto dos seus pais.
E atrás deles estão os seus avós, seus bisavós, cada um no seu lugar. E veja se você consegue, dentro do seu coração, dizer sim a todos eles. Bem pequenininha, você se caminha primeiro em direção à sua mãe. Estica os seus bracinhos de novo. Você vai até ela. Se sentir medo, espere um pouquinho, sinta o medo e dê um passo além do medo. Se sentir orgulho, sinta o orgulho, espere um pouquinho e dê um passo além do orgulho. Até que você sinta que você consegue chegar na perna dela. E ela te coloca no colo. E você sente que você pode soltar todo o seu peso, se render e dizer sim para todas as moedas que vêm através dela. Como são? Muito obrigada, mamãe. Agora eu tomo todas as suas moedas. Faço algo bom com isso. E você ouve da sua mãe: filha, esse é o seu pai. E você pode amar o seu pai, filho. Você pode amar o seu pai. E eu me alegro que você também se pareça com ele. E eu me alegro que você também receba as moedas dele. E você olha para o seu pai agora, salta para o colo dele. E ele te joga para o alto, te gira. E você pode só brincar. E você pode continuar amando o papai, mesmo sendo mulher. Como filhinha. E você dá uma espiadinha no rosto da mamãe quando você está no colo dele. Veja ela olhando para você. Como ficam os olhos dela ao tomar as moedas do papai.
Se ela fica feliz, sinta esse sim. Minha mãe fica feliz, eu não preciso escolher. Se ela ainda fica incomodada, você pode deixar isso com ela também, que ela é grandona e ela dá conta, e você não precisa escolher. Eu tomo tudo. Eu tomo tudo. E você fica no meio dos dois agora, como uma sementinha, e pode receber tudo, tudo que vem deles. Eu sou meu pai, minha mãe, eu sou tudo. E você sente que essas moedas, elas chegam e elas vão te tornando cada dia mais, cada momento mais brilhante. O brilho dessas moedas, desse ouro que está neles, começa a acender em todas as suas células. E você fica na frente deles agora, você escorrega desse colo e continua na frente deles. E eles estão atrás de você, mantendo ainda as mãos sobre os seus ombros. Atrás, nas suas costas, está sua mãe do lado esquerdo, seu pai do lado direito. E atrás, seus avós, bisavós, trisavós, tataravós, e todos eles ali atrás. E você sente todas essas moedas, essa força, como uma vibrante luz que atravessa todos eles, aquece suas costas e chega no seu coração, e ilumina o caminho à sua frente. Sim, eu sou uma de vocês. E você ouve num grande coro: sim, você é uma de nós. Solte o ar pela boca, inspira pelo nariz. Mexendo os pés, as mãos.
Como vocês estão? Eu me emocionei junto aqui. É bem potente de energia, assim. Alguém precisa de algo? Quero agradecer muito a presença de cada uma, vou falar cada uma, porque aí estamos apenas entre mulheres mesmo. Cada uma foi muito potente, esses 5 encontros. Grata, querida. E quem sentir de continuar, segunda-feira começamos, nos dentro sentimos leveza. E aí, é o próximo livro, né? Se vocês sentirem de chamar alguém, fiquem à vontade também, tá? E eu conversei com a Ju também na semana passada e tinha conversado já no grupo, no encerramento do livro anterior, que mais do que a leitura do livro, esse grupo de estudos, ele é um grupo de estudo mesmo sobre esse ensino, né? Como a gente pode aplicar isso na nossa vida, como a gente pode desenvolver essa prática. Fica tranquila, Ju. E expandir, né? Até como um pedido que eu recebi, expandir para ser também um grupo de supervisão, né? Onde a gente pode trocar casos e, né? Como foi a leitura da Ordens da Ajuda, né? Que o Bert fazia isso, né? Ele não quero que de jeito nenhum me colocar no lugar como ele, tá, gente? Só um parênteses aqui, porque senão pode parecer. Mas a gente fazer um grupo de supervisão e eu vou só estruturar como fazer isso, porque, né, em talvez um outro horário, para a gente poder fazer um complemento, tá? Mas para quem quiser também, essa vai ser um outro braço, tá? Em paralelo do grupo de estudos, mas que pode andar junto com o grupo também, tá bom? E segunda-feira continuamos com o próximo livro. Então, se vocês quiserem, vai ser uma alegria ter vocês que entraram, né, nesse grupo e as que já estão. Se quiserem permanecer, vai ser muito maravilhoso. As que sentirem que nesse momento não, tá tudo bem também, tá? A porta é sempre aberta, vocês podem entrar e sair a hora que quiserem. Isso é maravilhoso. Tá bom? Renata, como é que faz para se inscrever daí nesse que tu vai iniciar a segunda? A gente tem feito, como nos anteriores, né, pelo Pix, né? Nesse do Onde Estão as Moedas, eu fiz direto pela Eduz, porque aí você já tem acesso na plataforma. Eu quero fazer do mesmo jeito, só que aí teria o plano de assinatura, né? Que aí vai todo mês o pagamento, né? Porque aí seriam os valores por mês, né? Porque esse daqui foi um mês certinho, então passou um encontro só, então eu fiz o valor de um mês. Só que eu ainda não aprendi a mexer na Eduz para fazer plano de assinatura, gente. Tô quebrando minha cabeça. Se alguém souber, pode me contar em box. Eu ainda tô apanhando dessas plataformas, buscando ajuda aqui. Então, talvez eu volte para o nosso modelo arcaico. A gente faz a primeira inscrição pela Eduz, tá? Que eu vou mandar o link para vocês, igual foi esse. E aí, depois, os outros pagamentos de mensalidade, a gente faz igual era o antigo, pode ser? Que eu queria ver se um jeito que já debitava direto, para não ter que ficar toda hora lembrando. Mas eu ainda não aprendi. Então, eu vou mandar o link para vocês da inscrição, tá bom? E daí essa a leitura dura quantos encontros desse livro, desse do Então, 100? como ele é maior, tudo depende de como a gente vai fluir, né? Nos livros anteriores, a gente deixou bem livre, isso foi muito bom, assim, para ter essa troca. É que não sei, esse aqui das moedas, ele é bem fininho, né? Por isso eu fiz uma média, assim, fiz uma conta,
né, pelo número de páginas, para conseguir caber nos 5 encontros. Então, eu estimei que no Centro de Sentimos Leveza, pela experiência anterior que a gente teve com os outros livros, a gente vai levar uns 6 meses. Pode ser que seja menos, pode ser que passe um pouquinho, mas acredito que uns 6 meses a gente consiga concluí-lo. Tá? Eu sei que Fechei. Eu não tenho livro, daí eu vou adquirir ele e daí vou fazendo esse processo junto, então. maravilhoso, vou adorar, Grazi, bem-vinda. Adorei mesmo. Nossa, gratidão mesmo. Que bom, Muito, muito bom. que bom. Eu sei que ouvir 6 meses assusta, né? Ó, que bom, né? Já tá com ele. Parece, nossa, gente, eu vou ficar 6 meses presa, né? A gente tem um pouco disso, assim. Mas não sei, assim, tem sido leve. Acho que as outras mulheres podem falar melhor do que eu, assim, né? Mas vocês sentirem vai ser uma alegria. Obrigada, Val. Também preciso ir encerrando aqui com vocês, que já passou do nosso horário 9h42, né? É para não tomar o tempo de A vocês. gente, a gente segue junto. É importante esse fluir, né? Não estabelecer limite, porque aí a gente vai no nosso ritmo. Tem dia que te acelera, tem dia que a gente está mais, né? Precisando. Gratidão, foi maravilhoso das moedas. Que Gratidão. bom, que bom, que bom. Obrigada, Rê, como sempre. Obrigada, E não Mar. é prisão, não é pura liberdade para nós mesmos, assim, liberdade do nosso coração, a cura, né, dos nossos corações, é uma bênção, viu? Continua com esse lindo estudo, assim, muito bom. Que bom, Obrigada, Mar. Fico muito feliz, muito feliz incrível. mesmo. São Tchau, segundas-feiras muito gente. Gratidão, Rê. abençoadas. Sim, muito. Gratidão, Obrigada. gratidão. Um Tchau, beijo. tchau.